Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 4, na página 68, na lição 3, vamos ao item 33 do nosso material didático, que diz: a dieta de Spira, em 1529. Dieta é o termo que a história usa para descrever uma reunião, normalmente convocada pelo imperador, pelos reis, para decidir questões religiosas, porque essas dietas normalmente eram convocadas pelo Santo Império, a história chama de o Sacro Império Romano-Germânico, ou seja, o Império Santo que a Igreja Católica organizou com os reis, tá bom? Então, em 1529, eles organizam essa dieta, tá ok? Vamos lembrar, nós estamos aqui, já haviam se passado 12 anos do protesto de Lutero, tá ok? E 10 anos, vamos dizer, da reforma de Zwinglio na Suíça, que eram os países mais adiantados agora na reforma, Alemanha e Suíça, principalmente a Suíça. Pois bem, então eu coloquei aí para vocês o historiador Ivan Dias, que ele fala sobre as controvérsias das igrejas anabatistas e batistas, tanto no período da Reforma como até nos Estados Unidos, tá bom? É uma tese de mestrado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele diz: James Howlett, tratando de fanatismo e crimes religiosos, declara que, então veja, ele já começa citando historiadores que estudam esses períodos da história, eles estudam e eles descrevem, e esses como crimes religiosos. Então, você ter o padrão, o que a história descreve, que é realmente a verdade, o que Zwinglio fez com Rubinstein foi um crime, o que os católicos fizeram foi um crime. Então, esse historiador, falando sobre crimes religiosos, ele declara que os anabatistas tiveram uma maior proporção de seguidores martirizados por sua fé do que qualquer outro grupo cristão da história, incluindo até mesmo os primeiros cristãos que foram os seus modelos, escreveu o historiador inglês Bamber Gascoigne. Então, observe, nesse ponto aqui, primeiramente, para nós podemos ver, quem está descrevendo isso não é um historiador protestante. Os protestantes, eles ocultaram isso na história. Se você pegar os livros protestantes de história da igreja, você não vai encontrar isso. Se você pegar os livros católicos, você pode até encontrar, porque o católico quer falar o que os protestantes fizeram, tá bom? Mas os protestantes não querem contar o que eles fizeram. Então, quem está contando isso aqui é um historiador, tá bom? E que ele, então, está falando de crimes religiosos. E aqui eu aproveito para falar para vocês, tudo que a Igreja Católica fez e que as igrejas protestantes estão fazendo nesse período da história, eu vou, a partir desse momento na história, sempre estar mostrando a vocês, serão os responsáveis pelo surgimento do ódio contra o cristianismo. O comunismo hoje odeia o cristianismo por conta do que os católicos e os protestantes faziam com os pobres, tá ok? Inclusive com os anabatistas. Então, até os ateus, eles vão acabar desenvolvendo o ateísmo exatamente por conta da crítica à Igreja Católica e à Igreja Protestante. Por quê, irmãos? Esse período, a Europa vai virar, vou usar um termo, um grande inferno, porque surgirão diversas guerras católicas protestantes. Talvez a pior guerra da história da humanidade, vocês anotem isso que eu vou falar, nós vamos estudá-la mais à frente, ela é chamada a Guerra dos 30 Anos. Tem historiador que diz que para se equiparar à Guerra dos 30 Anos, você tem que somar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. A capacidade de destruição da Alemanha na Guerra dos 30 Anos foi equivalente à Primeira e Segunda Guerra Mundial juntas. E olha, essa guerra vai acontecer lá de 1618 a 1648. Então, todo esse período aqui, a Europa vai virar um barril de pólvora com católico matando protestante,
protestante matando católico, ok? E vão seguir esse período de guerra até que a Revolução Francesa vai acontecer, já lá 1790, ok? 200 anos depois, 250 anos depois desse período que nós estamos estudando, em que ela vai dizer: ninguém mais poderá ser molestado por sua fé. Ou seja, tem que acabar as perseguições, tá bom? Então, quem dá esse testemunho aqui é um historiador. E ele ainda fala o seguinte: olha, os católicos matavam os protestantes matavam os católicos. Agora, os anabatistas eram os que mais apanhavam. Por quê? Nós veremos no seguir da história, porque tanto católico quanto protestante queria matar anabatista. Teve um momento deles chegarem num acordo: vamos parar de nos matar um pouquinho e vamos matar os anabatistas. Então veja o que o historiador prossegue. Ele diz: os anabatistas rejeitavam o batismo infantil tradicional. Eles diziam que o batismo deveria ser para adultos pensantes. Por isso, rebatizavam os adultos convertidos. Quando fizeram isso pela primeira vez na Suíça de Zwinglio, em 1525, os líderes protestantes de Zurique os condenaram à morte, baseando em veredito do Código Justiniano, que determina a execução por batizar 2 vezes. Lembrando, o Código Justiniano foi um imperador de Constantinopla, ok? Imperador romano, que seguiu, tá bom, a regra de Agostinho de Hipona. Esse historiador até falou: o Código Justiniano foi quando foi colocado como lei, mas Agostinho de Hipona que foi o inspirador dessa lei, em 411, que ele decretou, ok? Que aqueles que rebatizassem, no entendimento dele, deveriam ser mortos. E ele prossegue: os anabatistas suíços foram condenados à morte por afogamento, que foi considerado um fim adequado para aqueles que queriam a imersão. Apesar da perseguição, o anabatismo se espalhou rapidamente para os Países Baixos e a Alemanha. Na Dieta de Speer, em 1529, presta atenção nisso, irmãos, porque esse historiador vai falar: olha, na Dieta de Speer, em 1529, tanto católicos como luteranos concordaram em condenar anabatistas à morte. Martinho Lutero afirmou publicamente esse edito em 1531. Por toda a Europa, muitos foram afogados, queimados e decapitados. Então, eu estou citando aqui historiadores seculares, até porque, como eu disse para vocês, o protestante ele não vai contar essa história. O católico pode até contar. Eu já vi caso de católico contar, mas os protestantes não contam. Mas os historiadores, quando vão estudar esse período da história, o ser normal, ele pergunta: por que essa matança? Porque na religião você não encontra isso no hinduísmo. Aí você pense hoje para a humanidade. O diabo está colocando o hinduísmo, que pratica culto aos mortos, né? Está colocando o hinduísmo, oferecendo à humanidade, e nós estamos oferecendo o cristianismo. Só que, ao mesmo tempo, para a humanidade hoje, esse Zwinglio aqui, tá ok? Esse Lutero e todos esses católicos e protestantes que estão aqui decidindo matar os anabatistas são cristãos. E é por isso que eu digo que não são cristãos, porque eu vivi a minha vida toda entre analistas de sistema, pessoas que questionavam esses pontos da história, né? Explica, Levi, como é que vocês, cristãos, matavam até outros cristãos? Eu estou só interessado em saber, mas em alguns casos eu vi até sinceridade, mas outros, né, eu via que faziam, né, para poder dar uma certa espetada no irmão, né? Então eu tinha que explicar para eles: em primeiro lugar, quem mata não é cristão. Isso aí era uma doutrina de alguns segmentos, católico e protestante. A grande prova é que existe um cristianismo diferente, que segue as palavras de Jesus, é que tinha cristão aí que só morria. Você não está vendo esses anabatistas aqui, eles fazendo algum tipo de revolta, tá bom? Existem luteranos, tá bom? Existem católicos, que esses fazem revolta. Mas os anabatistas, você não viu o Baltazar Rubimaya organizar uma revolta: vamos pelo menos matar algum inquisidor aí.
né? Você não vê isso. Ele foi preso, ok? E ele lá estava no lugar de morte, a esposa dele dando palavra de incentivo, ele orando a Deus. Em nenhum momento você viu ele planejando alguma ação para tentar matar algum protestante, nesse caso, na primeira perseguição, ou católico na segunda perseguição. Baltazar Rubem Maia é significativo porque ele sofreu nas duas perseguições, tá bom? Nas mãos do católico e dos protestantes. A morte dele foi em 1528, tá ok? Quando chega em 1529, ocorre essa reunião que nós estamos estudando, e os católicos e protestantes se reuniram, né? Eles entraram em diálogo naquela reunião e eles decidiram o seguinte: olha, os anabatistas nós temos que continuar matando, ok? Então, lembrando também, eu coloco o texto do historiador na íntegra para vocês, porque a história que eu estou contando para vocês não é a história que normalmente vocês ouvem. Vocês estudam Zwinglio como um herói. Vocês estudam Lutero como um herói. É o que todo mundo fala. Ok? Mas por que não contam desse outro lado, né, dessa religião, que o historiador que conhece isso, como esse historiador, né, que acabei de citar aí, o historiador secular, o indivíduo pode ser até um ateu, um agnóstico, mas ele vai falar: olha, eu prefiro o hinduísmo. O hinduísmo, eles têm um exemplo de paz que é o Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, que era um hindu e foi um grande exemplo de pacifista, ok? Mahatma Gandhi, se vocês não sabem, ele foi evangelizado pelos protestantes. Os protestantes, eles dominavam a Índia. Mahatma Gandhi, lembre-se, quem não conhece, Mahatma Gandhi ele era um indiano, ok? Ele viveu no período, né, em que a Inglaterra dominava, escravizava os indianos, ok? E ele, isso lá em 1800, 1850, ele foi evangelizado pelos protestantes. Agora imagine, o indivíduo lutava contra a escravidão do seu povo. Quem é que escravizava? Era a igreja protestante inglesa, porque os governantes eram protestantes. Essa é a questão que as pessoas precisam entender. Os protestantes não são religião. Eles são, na verdade, um grupo político. Os governantes, eles eram protestantes. Então diz a história que eles foram evangelizar Mahatma Gandhi. Você pode pesquisar na história aí na internet, hoje é tudo fácil, você vai encontrar a evangelização de Mahatma Gandhi. Aí o que aconteceu? Diz a história que Mahatma Gandhi até aceitou a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, ok? E depois ele disse que leu as palavras de Jesus e respondeu o seguinte para os protestantes: olha, eu não quero o seu Cristo, eu prefiro o Cristo da Bíblia. Foi só isso que ele respondeu e não aceitou Jesus, que era pregado por aqueles protestantes. Mas nós sabemos por outras fontes que Mahatma Gandhi se tornou um grande admirador de um anabatista chamado Pedro Helpchinski, que viveu 400 anos antes dele e que era um pacifista, escreveu muitas obras defendendo exatamente que cristão não mata, cristão não pega em armas. Ok? Então, Mahatma Gandhi elogiou esse anabatista. Ok? Então, um exemplo que nós temos é algo assim para vocês, às vezes, se aprofundarem, porque acaba que, às vezes, a história conta só pela metade um ponto, e as pessoas falam: caramba, que história bonita, né? Porque Zwinglio escreveu comentários sobre a Bíblia. Mas, por outro lado, ele acreditava que para manter a pureza da igreja, manter a pureza do cristianismo, ele tinha que matar esses anabatistas. Esse sentimento não existe no cristão. Esse sentimento não existe no cristão. Se alguém tivesse falado assim: ah, pastor, não, mas foi um momento, um lapso lá, ele errou, depois ele se arrependeu. Não, ele inclusive, nós veremos, ele morre. Zwinglio, ele morre em guerra, lutando, matando o católico, até que o católico mata ele no campo de batalha mesmo. Né? No campo de batalha. Se você pesquisar na internet, Zwinglio, estátua, você vai encontrar, quem vai na Suíça,
tem lá a estátua de Zwinglio, com uma Bíblia na mão e a espada na outra. Que coisa estranha para o cristão. Então, por que nós temos que nos posicionar dessa maneira? Porque isso não vai nos ser cobrado. O testemunho que nós damos para o mundo do que é a Igreja de Jesus, no caso, isso vai nos ser cobrado. Como é que nós vamos explicar que esses homens que defendem, como nós acabamos de ler aqui nessa dieta, nessa reunião, né, que junto, no caso aqui, nessa dieta, católicos e luteranos falam, vamos matar os anabatistas. Por que disso? A resposta é uma só, irmãos. Você está tratando de uma falsa igreja, a Igreja Católica, ela sempre praticou o culto aos mortos, tá bom? Então, Lutero e Zwinglio seguiram, né, o padrão dela na questão da perseguição aos grupos anabatistas, que a Igreja Católica perseguia lá desde Agostinho de Hipona, desde 411, que o fato de rejeitar o batismo de criança se tornou crime, foi com Agostinho de Hipona. Bom, então, o que nós estamos vendo aqui, 1529, ok? Que será também o ano da morte de Zwinglio, tá bom? Esse mesmo ano de 1529.